Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui um pouquinho atrasados, mas para a glória do nome de Jesus, com mais essa live, para que juntos possamos bendizer e adorar ao nome do Senhor. Por isso, o tema desta noite é CARIS, um novo serviço internacional, a renovação carismática católica e todas as demais expressões carismáticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, a carta meditada será a segunda carta de Papa Francisco, de 30/10/2015, que foi destinada à fraternidade católica das comunidades e associações carismáticas. Por isso, que Deus nos abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tornai-nos, ó Cristo guerreiro, tornai-nos uma flecha aguda em suas mãos, e por meio do Espírito Santo, conceda-nos ter olhos de homem para o próximo, olhos de leão contra vossos inimigos, olhos de boi contra nós mesmos e olhos de águia para vós. Pois nesse dia desejo ser um ministro do Senhor, ardendo como uma chama abrasadora. Purificai-nos e guardai-nos na tua aljava, que é o Imaculado Coração de Maria. E estando eu possuído por ti, ó Espírito Santo, possa me tornar uma arma poderosa para que no tempo oportuno o Senhor possa me usar para ferir os inimigos. Dando-me a palavra e a força, arremessando-me pelo arco do Espírito, para operar maravilhas e transpassar os seus inimigos, e a de todos aqueles a quem eu for enviado pelo Altíssimo, com grande poder, com grande força e virtude tão esplêndida, que hão de se comover todos os espíritos e todos os corações, nos lugares aonde chegarmos. Pois o Senhor Jesus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, amada e honrada do que nunca. Que eu possa voar aos ares ao menor impulso do Espírito e romper o véu deste mundo com a palavra de Deus e da vida, com vossa boca e com vossa sabedoria, bradando sempre contra o pecado, clamando contra o mundo, a qual nenhum dos vossos inimigos poderá resistir. Assim, com Maria, por Maria e em Maria, sabemos que venceremos todas as batalhas de Deus. Amém, amém, sempre. Que Deus abençoe sua vida e pela intercessão de Nossa Senhora dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por isso, seja muito bem-vindo, você que está chegando para essa live, você que ainda vai ver essa live posteriormente. Essa live é uma live informativa, onde nós agora vamos falar um pouco do CARIS, o Serviço Internacional, a Renovação Carismática Católica e todas as demais expressões carismáticas de toda a Santa Igreja. É um novo serviço que Papa Francisco instituiu para que todas as expressões carismáticas fossem amparadas pela Santa Igreja. Por isso, vamos meditar agora a carta de Papa Francisco, do dia 30/10/2015. Carta essa destinada à fraternidade católica das comunidades e associações carismáticas, por meio, para celebrar o 25º aniversário da aprovação pontifícia da fraternidade católica das comunidades e associações carismáticas. E Papa Francisco começa parabenizando, toda a fraternidade católica que está reunida com grande parte das comunidades de todo o nosso Brasil. E Papa Francisco começa parabenizando-as pelo 25º aniversário da sua aprovação pontifícia. E Papa Francisco, nessa carta, ele diz a toda a fraternidade católica que os fundadores da fraternidade católica das comunidades foram Brian Smith e Bob Kavanagh. Brian Smith e Bob Kavanagh. E Papa Francisco, amado, ele diz que o desejo fundante da fraternidade católica, das comunidades e associações carismáticas, por meio de Brian Smith e de Bob Kavanagh, era de empenhar-se diretamente e filialmente com os sucessores de Pedro. Então, quando se fala de fraternidade católica, de comunidades e associações carismáticas, nós estamos falando de algo que teve início
com Brian Smith e Bob Kavanagh. E o desejo fundante desses dois grandes homens, de Brian Smith e Bob Kavanagh, era que as novas comunidades se empenhassem diretamente e filialmente com os sucessores de Pedro. Ou seja, que as novas comunidades estivessem andando junto, em comunhão com a Santa Mãe Igreja. Então, esse é o desejo fundante da fraternidade católica, de novas comunidades e de associações carismáticas. O desejo da comunhão. E nós sabemos, amado, quando se trata de carisma fundante, que o carisma, ele brota do coração, da experiência que o fundador teve com Jesus, da experiência pessoal da sua fundação. E a experiência que Bob Kavanagh e Brian Smith transmitiram à Santa Mãe Igreja foi a experiência da comunhão. Por isso, Papa Francisco diz que o desejo fundante dos fundadores da fraternidade católica de novas comunidades e associações carismáticas era de se empenhar diretamente e filialmente com os sucessores de Pedro, em obediência aos sucessores de Pedro, à Santa Mãe Igreja. Daí a importância das novas comunidades andarem sempre em comunhão com o magistério da igreja, com a hierarquia da igreja e com o próprio desejo fundante da fraternidade católica de novas comunidades e associações religiosas. E olha o que Papa Francisco ainda diz: empenhar-se diretamente e filialmente com os sucessores de Pedro, através do acompanhamento do Pontifício Conselho para os Leigos. Então, é o desejo fundante de Brian Smith e de Bob Kavanagh para a fraternidade católica das comunidades e associações carismáticas, que as novas comunidades e as associações carismáticas andassem diretamente, filialmente, se empenhando junto aos sucessores de Pedro, através do acompanhamento do Pontifício Conselho para os Leigos, ou seja, em submissão à hierarquia da Santa Igreja. As novas comunidades, de acordo com o desejo fundante da fraternidade católica de comunidades e associações carismáticas, o seu desejo fundante é a comunhão com os sucessores de Pedro e o acompanhamento com o Pontifício Conselho para os Leigos, ou seja, submissão e obediência. Então, nós que hoje somos chamados a viver nas novas comunidades, saibamos nós que o desejo fundante da fraternidade católica de comunidades e associações religiosas era submissão e obediência à Santa Mãe Igreja. E Papa Francisco diz que, por esse motivo, toda a Igreja Católica rendia graças a Deus. Por isso, Papa Francisco parabenizava a Fraternidade Católica das Comunidades e Associações Religiosas pelo 25º aniversário da sua aprovação pontifícia, em 30/10/2015. Primeira atitude dos fundadores da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Religiosas. Durante o encontro com o Retiro Nacional de Sacerdotes, no dia 1º/6/2014, no Estádio Olímpico, estáveis já dando um passo. Poucos meses depois, tornou-se uma realidade partilhar o mesmo escritório da comunidade, partilhar o mesmo escritório da Fraternidade Católica das Comunidades e Associações Carismáticas e o ICRIS, os dois organismos a serviço da renovação no mundo. Então, o desejo fundante dos fundadores da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Religiosas, Brian Smith e Bob Kavanagh, era o de se empenhar diretamente e filialmente com os sucessores de Pedro e
fazer tudo isso através do acompanhamento do Pontifício Conselho para os Leigos, ou seja, submissão e obediência à Santa Mãe Igreja e à hierarquia da Igreja. Papa Francisco diz que por esse motivo, por esse desejo fundante de Bob Cavanagh e de Brian Smith, fundadores da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas, toda a Igreja Católica rendia graças. E Papa Francisco diz que em 1º de 6 de 2014, no Retiro Nacional de Sacerdotes, essa efetivação desse desejo fundante estava dando o seu primeiro passo. E pouco depois de 1º de 6 de 2014, isso já era uma realidade, onde Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas partilhavam o mesmo escritório junto com o ICRIS, o Organismo Internacional da Renovação Carismática. Então, vejam bem, primeiramente surgiu no coração da fundação da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas, representados por Brian Smith e Bob Cavanagh, surgiu no coração deles o desejo de se empenhar diretamente e filialmente aos sucessores de Pedro e tudo isso através do acompanhamento com o Pontifício Conselho para os Leigos, ou seja, os fundadores da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas tinham o desejo de caminhar com a Igreja em submissão à hierarquia, ao magistério da Igreja e, além disso, de serem acompanhados pela Igreja. Então, as novas comunidades precisam seguir esse desejo fundante, o desejo de submissão à hierarquia e ao magistério da Igreja e o desejo de serem acompanhadas pela Igreja, ou seja, de não caminharem sozinhas. E Papa Francisco ainda diz, dando o testemunho de uma só corrente de graça manifestada na grande diversidade criada pelo Espírito Santo. Então, vejam bem, o desejo fundante dos fundadores da Fraternidade Católica de Novas Comunidades e Associações Carismáticas, eles davam um testemunho de ser, através dessa atitude, uma só corrente de graça, manifestada na grande diversidade criada pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, eles reconheceram e tinham no seu coração que provinham de uma única corrente de graça, a Renovação Carismática Católica, e que essa diversidade que acontece dentro dessa corrente de graça, dentro da Renovação Carismática Católica, é criada pelo próprio Espírito Santo. Então, olha que maravilha. E olha o que Papa Francisco ainda diz. Consequência dessa experiência fundante, a decisão de aprofundar a comunhão entre vós, que já é uma realidade, isso tem dado ao Papa uma grande alegria. Nem a Fraternidade Católica, nem o ICRIS perderam suas características pessoais, mas ambos se enriqueceram na comunhão, pois a comunhão é obra do Espírito Santo. Papa Francisco diz que esse desejo fundante da comunhão, da hierarquia da Igreja, com os sucessores de Pedro, o acompanhamento com o Pontifício Conselho para Leigos, verdadeiramente o reconhecimento de participar novas comunidades de uma única corrente de graça, denominada Renovação Carismática Católica, esse desejo fundante alegrava o coração do Papa, está dando uma grande alegria para o Papa. E nesta carta de 30/10/2015, desde 1º de 6 de 2014, essa realidade de Fraternidade Católica e ICRIS serem um só escritório já era uma realidade, ou seja, essa comunhão já estava acontecendo. E Papa Francisco diz que nessa comunhão nem Fraternidade Católica e nem ICRIS perderam a sua identidade própria. Nem Fraternidade Católica e nem ICRIS perderam o seu carisma, mas a junção dessa diversidade que foi criada pelo próprio Espírito Santo numa única corrente de graça só fez com que a comunhão, que é obra do Espírito Santo, enriquecesse-os cada vez mais. Então, o que Papa Francisco está nos dando? Um testemunho de comunhão da Fraternidade Católica com o ICRIS, que já era uma realidade desde 1º de 6 de 2014, onde ambos já estavam, já faziam a experiência de terem um único escritório em Roma,
Ambos reconheciam que provinham da corrente de graça, Renovação Carismática Católica, e ambos davam um testemunho de verdadeira comunhão, em submissão à hierarquia da igreja e aos sucessores de Pedro, e todo o magistério da igreja, e também eram acompanhados pelo Pontifício Conselho para os leigos, ou seja, eles não tinham medo de se submeter a um acompanhamento, a uma direção espiritual. É esse o caminho que as novas comunidades precisam tomar. Serem submissas à hierarquia da igreja e ao magistério da igreja e não terem medo de serem acompanhadas. E também seguirem o caminho da comunhão com a única corrente de graça denominada Renovação Carismática Católica, da qual somos frutos e pertencemos a essa corrente de graça. Então, esse vínculo de comunhão, essa experiência fundante dos fundadores da fraternidade católica, de comunidades e de associações carismáticas, ela precisa ser vivida pelas novas comunidades. E é isso que Papa Francisco está dizendo. E ele vem dizer ainda, o pedido papal atual. Acredito que este seja o momento de discernir juntos, fraternidade católica e ICRIS, à luz da experiência de comunhão que haveis iniciado a viver juntos, a necessidade de continuar a aprofundar esta comunhão, estabelecer um só serviço, a renovação carismática mundial, que representa a corrente de graça, de oferecer uma experiência vivida, graças à multiplicidade de expressões que o Espírito Santo quis suscitar a nível mundial, sem perder as características próprias de cada um. Olha que grandeza, que autonomia e que maturidade de Papa Francisco. Ele diz, acredito que seja o momento de vocês discernirem juntos agora, à luz da experiência de comunhão que vocês já vivem, a necessidade de continuar a aprofundar esta comunhão, estabelecendo um só serviço, a renovação carismática católica, que representa a corrente de graça, de oferecer uma experiência vivida, pois a multiplicidade de expressões que o Espírito Santo quis suscitar a nível mundial. Papa Francisco diz, essa experiência fundante, a qual desde o 1º de 6 de 2014 vocês já vivem através da união do escritório da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas e do ICRIS, essa união, essa experiência que vocês vivem aqui, vocês precisam agora aprofundar e expandir para o mundo. Isso alegrou o meu coração. E essa experiência não é só para o escritório de Roma. Vocês precisam ter um escritório agora que preste um serviço mundial, um serviço de comunhão a toda a renovação carismática católica, a essa corrente de graça e a todas as expressões carismáticas que são frutos dessa renovação carismática católica. Olha que grandeza. Uma experiência que foi vivida primeiramente aos olhos do Papa, aos olhos da Santa Mãe Igreja, em Roma. O Papa pede que agora seja criado um único serviço mundial, denominado Caris, para que todos nós, no mundo inteiro, renovação carismática católica, grupo de oração, novas comunidades, organismos religiosos, congregações religiosas, escolas de evangelização, que são frutos da corrente de graça e renovação carismática católica, possam agora beber desse único serviço mundial, internacional, dessa comunhão vivida entre ICRIS e entre Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas. Então, nós estamos sendo chamados agora a beber desta fonte, da fonte da comunhão. É hora de continuar a avançar neste caminho de comunhão, de aprofundar e alargar a tenda desta comunhão. Ou seja, é hora de não ficar mais a dessa comunhão ser expandida para o mundo, de todos aqueles que são frutos dessa corrente de graça, renovação carismática católica, que são expressões carismáticas do mundo inteiro, é a hora deles partilharem dessa experiência vivida primeiramente por vocês, pela experiência fundante. É hora agora de vocês ampliarem as tendas e levarem essa comunhão para todo o mundo. É hora de partilhar com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. A comunhão provém do Espírito Santo. É hora de, agora,
partilhar com todos aquilo que o Espírito Santo fez primeiramente no coração dos fundadores, de Brian Smith, de Bob Kavanagh, fundadores da Fraternidade Católica de Comunidades e de Associações Carismáticas. Esse desejo fundante partiu em direção à renovação carismática, ambos se uniram no escritório em Roma, e agora essa comunhão que foi vivida aqui, eu preciso que vocês levem ela para o mundo. Olha que grandeza, meu amado. É hora de não esquecer as vossas origens. A renovação carismática nasceu ecumênica. É hora de trabalhar para aliviar as necessidades dos mais fracos e vítimas de todos os sofrimentos humanos. É hora de se aproximar e tocar as chagas do próprio Jesus. É hora de partilhar com eles o batismo no Espírito Santo. É hora, neste ano da misericórdia que está prestes a iniciar, que vocês sejam misericordiosos entre vós, mas também sejam misericordiosos com o próximo. E a misericórdia que a Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas e o ICRIS, o Serviço Internacional da Renovação Carismática, essa misericórdia a ser vivida é a misericórdia a ponto de levar a nós mesmos e ao próximo o batismo no Espírito Santo. Não basta ficar num ciclo fechado entre si. É preciso levar o batismo no Espírito Santo a todos. É preciso levar o batismo no Espírito Santo a toda a Santa Mãe Igreja. É preciso levar o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo precisa ser vivido entre nós e entre todos. É hora de, para o pecador, misericórdia como aquela de Jesus, aversão ao pecado e pedido de perdão. Essa é a misericórdia que provém da experiência do batismo no Espírito Santo. Misericórdia como a de Jesus, aversão ao pecado e pedido de perdão. Olha que grandeza. A misericórdia que provém de uma experiência com o batismo no Espírito Santo é a mesma misericórdia de Jesus. E qual é a misericórdia de Jesus? Aversão ao pecado e pedido de perdão. É essa misericórdia que as novas comunidades e todas as expressões carismáticas do mundo inteiro, que são provenientes, frutos de uma única corrente de graça, denominada Renovação Carismática Católica, é chamada a viver. Veja bem, essas palavras são de Papa Francisco. Para o pecador, misericórdia como aquela de Jesus, aversão ao pecado e pedido de perdão. É isso que as pessoas batizadas no Espírito Santo, elas passam a experimentar. A misericórdia do Cristo, que tem aversão ao pecado e que leva o pecador a pedir perdão, a se reconciliar com Deus. Não ficar como está, mas um batismo no Espírito Santo verídico, real, genuíno, verdadeiro, único, uma experiência pessoal com Jesus, que ao se deparar com o Santo dos Santos, se arrepende dos pecados, pede perdão e se reconcilia com Deus, com a igreja e com os irmãos. É hora de voltar à oração de louvor, dom do Espírito Santo que vós redescobristes para a igreja. É hora de voltar à oração do louvor. Papa Francisco não diz de pula-pula e oba-oba. Papa Francisco não diz de carnaval dentro da igreja. Papa Francisco diz de oração de louvor. O que é oração? Santa Teresinha do Menino Jesus é um olhar lançado ao céu. É um grito para Deus. Um grito de aversão ao pecado e de pedido de perdão. Um grito de louvor pela cruz, um grito de louvor pela misericórdia de Deus, um grito de louvor pelas graças de Deus, um grito de louvor pela volta para o coração de Deus. É hora de voltar à oração de louvor, dom do Espírito que vós redescobristes para a igreja. E, por favor, não cesse de rezar por mim. É hora de rezar pelo Papa Francisco. É hora também de entrar em oração pelo Sumo Pontífice, para que ele possa ser iluminado pelo Espírito Santo e governar a Santa Igreja, sendo conduzido por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus.
No Pentecostes de 2017, 50 anos da manifestação desta corrente de graça na Igreja Católica, é hora de celebrar o Jubileu de Ouro junto ao Bispo de Roma, na Praça de São Pedro. É hora de celebrar o Jubileu de Ouro junto à Igreja e partilhar essa comunhão da Igreja para o mundo. Olha que maravilha. Olha aquilo que Papa Francisco, o pedido papal de Francisco para as novas comunidades. Participar do desejo fundante de Brian Smith e Bob Kavanagh de se submeter à hierarquia da Igreja, aos sucessores de Pedro, de se submeter ao magistério da Igreja, de se submeter ao acompanhamento do Pontifício Conselho para os Leigos. É hora de estabelecer um só serviço à renovação carismática mundial, que representa a corrente de graça, de oferecer uma experiência vivida, a experiência da multiplicidade de expressões que o Espírito Santo quis suscitar a nível mundial. Esses são os desejos de Papa Francisco para as novas comunidades. Precisamos viver a comunhão. Diretrizes papais. Mudanças são sempre difíceis. Não é fácil sair de nossas seguranças e de espaços próprios para seguir aquilo que o Senhor nos pede. É preciso também coragem que vem do Espírito Santo. É preciso conservar aquilo que é essencial, reformar aquilo que é secundário. A comunhão é a melhor maneira de celebrar o jubileu. Essas são as diretrizes papais de Francisco. Papa Francisco não está dizendo que vai ser fácil viver a comunhão, mas ele está dizendo que essa experiência vivida pelo desejo fundante seja transmitida agora, não só ao escritório em Roma, mas ao mundo. E que essa comunhão é a melhor forma de celebrar o jubileu de 50 anos da corrente de graça Renovação Carismática Católica. E Papa Francisco ainda diz, na comunhão, todos se revigoram e ninguém perde a identidade. Olha que grandeza. A comunhão foi suscitada pelo próprio Espírito Santo. E se essa diversidade de multiplicidade de dons e carismas existentes na igreja provém do Espírito Santo, ele não permitirá que nenhum de nós percamos a nossa identidade. É hora de se submeter ao Espírito Santo. Uma uniformidade não vem do Espírito. Então, atente bem para isso. Novas comunidades não podem querer que toda a renovação carismática, todas as pessoas de grupo de oração se tornem novas comunidades. E nem mesmo grupos de oração podem querer que todos não se tornem novas comunidades e sejam grupos de oração. A diversidade, a multiplicidade de dons e carismas é obra do Espírito, é soberania de Deus, é dom divino, é graça do Espírito. Então, cada um estará no lugar ao qual o Espírito Santo chamar. O que nós precisamos fazer é não nos preocupar mais com picuinhas, com revanches, com desavenças, com inveja, com ciúmes, a ponto de se preocupar, não é meu, você é carismático, você não é, como o Papa Francisco diz, expressão negada. Você é carismático, eu não. E essa expressão não existe, não pode haver dentro da igreja. É hora de viver a comunhão da diversidade. A única diversidade que Deus, biblicamente falando, ele aceita dentro da igreja é a diversidade de dons e carismas. A única pastoral da diversidade que pode ocorrer dentro da igreja é a de dons e carismas. Essa é a diversidade na multiplicidade de dons e carismas que o Espírito Santo trouxe para a igreja. É a única diversidade permitida. Amém? Que o Pentecostes de 2017 não seja uma celebração de um movimento, o qual vós não sois, mas a renovação do Pentecostes para a igreja e para o mundo, juntos a todos os cristãos que viveram a experiência do nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vejam bem, que o Pentecostes de 2017 não seja uma celebração de um movimento, o que vós não sois. Essa carta, Papa Francisco escreveu em 30 de 10 de 2015.
dizendo para as novas comunidades: vocês não sois um movimento. Nós temos carisma próprio, nós temos uma identidade própria, mas nós somos provenientes de uma única corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Mas nós não somos um movimento. Amém? A igreja e o mundo necessitam hoje, mais do que nunca, do Espírito Santo, do anúncio do querigma proclamado por Pedro na manhã de Pentecostes, o amor misericordioso do Pai, que não faz acepção de pessoas, manifestada em Jesus Cristo, Senhor Salvador, mas que tem aversão ao pecado e leva o pecador a pedir perdão, se reconciliando com a igreja, consigo mesmo e com os irmãos. Olha que grandeza! A igreja e o mundo necessitam hoje, mais do que nunca, do Espírito Santo. Papa Francisco se dirigindo às novas comunidades. A igreja e o mundo precisam hoje, mais do que nunca, do Espírito Santo e do anúncio do querigma. Finalidade: um melhor serviço aos homens e mulheres de nosso tempo, pelos quais a igreja se empenha. Essa é a finalidade que Papa Francisco pediu para que fosse criado um único serviço mundial para todas as expressões carismáticas da Igreja Católica. A finalidade de um melhor serviço aos homens e mulheres de nosso tempo, pelas quais a igreja se empenha. E o melhor serviço que nós, frutos da corrente de graças, Renovação Carismática Católica, podemos dar à igreja e dar ao mundo, é a experiência da comunhão, a experiência do batismo no Espírito Santo. Amém? Diretrizes proféticas de Papa Francisco. Na comunhão, todos se revigoram e não perdem a identidade. A uniformidade não vem do Espírito. O que vem do Espírito é a comunhão na diversidade que o Espírito Santo suscita. E a única diversidade que o Espírito Santo suscita é de dons e carismas dentro da igreja. Que o Pentecostes seja a renovação do Pentecostes para a igreja e para o mundo, juntos a todos os cristãos que viveram a experiência do batismo no Espírito Santo, do nascer de novo. A renovação carismática nasceu ecumênica. Esta é a sua experiência originária, o ecumenismo do encontro. Então, você que é nova comunidade, Papa Francisco está dizendo que o mundo precisa do Espírito Santo, do anúncio do querigma, da partilha, da experiência fundante das novas comunidades, a experiência da comunhão. E o mundo precisa da experiência originária, a experiência do ecumenismo. E qual é o ecumenismo que as novas comunidades, que a renovação carismática, que as expressões carismáticas, congregações religiosas, escolas de evangelização, novas comunidades, grupos de oração e tantas outras situações, tantas outras expressões suscitadas pelo Espírito viveram? O ecumenismo do encontro. Esse é o ecumenismo que Papa Francisco diz para as novas comunidades. Entendam bem, e que toda mentalidade errônea agora caia por terra. O ecumenismo que nós, novas comunidades, somos chamados a viver é o ecumenismo do encontro. Oração fraterna, serviço ao outro e oração de intercessão pelos nossos mártires comuns. Vou repetir. Ecumenismo do encontro, oração fraterna, serviço ao outro, oração de intercessão pelos nossos mártires comuns, por aqueles que dão a vida, na sua vida leiga, na sua vida de santificação pelo mundo, vivendo a sua condição de estado, a sua vocação, onde quer que estejam, e vivendo a sua vocação, são denominados pela igreja, pelo Papa Francisco, de mártires comuns. E os mártires comuns também participam do ecumenismo do encontro, oração fraterna, serviço ao outro e oração de intercessão. Esse é o ecumenismo que as novas comunidades e todas as expressões carismáticas são chamadas por Papa Francisco para viver. O ecumenismo do encontro. Vou repetir.
Oração fraterna, serviço ao outro. Oração de intercessão pelos nossos mártires comuns. Amém? A oração de louvor leva a uma intimidade sempre maior com o Deus Trinitário. Papa Francisco também fala profeticamente. Façam, retornem, partilhem a oração de louvor. Foi em mim que ele fez maravilhas. Santo é o seu nome. Por isso, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Amém? Testemunho da atitude do papal de Papa Francisco, seguindo o parecer dos cardeais constituídos para me ajudar no governo da igreja e na reforma da cúria, instituí a Congregação para os Leigos e Famílias, que está ligada à Pontifícia Academia para a Vida, no espírito de conservar o que é essencial, reformar o que é secundário e alcançar a finalidade de um melhor serviço aos homens e mulheres de nosso tempo, pelos quais a igreja se empenha. Então, o Papa Francisco pediu para que as novas comunidades e todas as associações carismáticas, que são provenientes, frutos da corrente de graça, Renovação Carismática Católica, que seguissem o mesmo testemunho de Papa Francisco, que, seguindo o parecer dos cardeais constituídos para o ajudar no governo da igreja, na reforma da cúria, foram instituídas a Congregação para os Leigos e Famílias, que estão ligadas à Pontifícia Academia para a Vida. Ou seja, que toda a Renovação Carismática Católica, a corrente de graça, pudesse submeter ao Pontifício Conselho para os Leigos. Como ele também instituiu a Congregação para os Leigos e Famílias, que também são ligados à Pontifícia Academia para a Vida. Olha que grandeza. Papa Francisco pede para as novas comunidades viver aquilo que ele também vive. Amém? A direção espiritual do Papa, 2 pessoas que colaboraram comigo durante anos em minha precedente diocese, estão trabalhando junto convosco para uma melhor compreensão e unidade da corrente de graça, no empenho ecumênico em caminho para a unidade do corpo de Cristo, onde a experiência e conhecimento delas podem servir de grande ajuda, mediante estes 2 grandes desafios que há vez de enfrentar. Então, o Papa Francisco concedeu aí às Fraternidade Católica e ao ICRIS 2 pessoas que são ligadas diretamente a ele para o ajudarem nesse processo de comunhão, para o ajudarem a caminhar durante esses 2 grandes desafios que a renovação, que o ICRIS e a Fraternidade Católica haveriam de enfrentar. Esses assuntos são tratados com muita profundidade nos 3 primeiros documentos de Malines, Guia Seguro para transformá-las em ações. Então, nós vamos também estudar o documento de Malines mais para frente. Estamos indo passo a passo para compreender todo o pedido da igreja, através de Papa Francisco, para a instituição do CARES, Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, um único serviço que estarão unidos Renovação Carismática Católica, Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas e todas as demais expressões carismáticas suscitadas pelo Espírito Santo, pela ação soberana do Espírito. Pedido de Papa Francisco que fosse feito um só serviço, porque todos nós precisamos andar em comunhão. Por isso, meu amado, quero aqui encerrar mais este estudo dessa 2ª carta de Papa Francisco, agora destinada às novas comunidades, em 30/10/2015, onde Papa Francisco reafirma o desejo do CARES, Serviço Internacional à Renovação Carismática Católica, um único serviço onde estão representados Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas, Renovação Carismática Católica, aí com a célula-mãe, que é o grupo de oração, e todas as demais expressões carismáticas. Papa Francisco olhou para nós e nós precisamos ser submissos aos sucessores de Pedro, assim como eram Brian Smith e Bob Cavanagh, com o seu desejo fundante ao fundar a Fraternidade Católica, onde Papa Francisco, no 15º aniversário da
de aprovação pontifícia da Fraternidade Católica de Comunidades e Associações Carismáticas, nos parabeniza por essa iniciativa, por esse desejo fundante, o desejo de comunhão. Levai a todos o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, que é a experiência pessoal com Jesus, a experiência com a misericórdia de Cristo Jesus, a misericórdia que é aversão ao pecado e pedido de perdão, reconciliação com a Santa Igreja, consigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui encerrando mais essa live, falando um pouquinho do CARES, do Serviço Internacional à Renovação Carismática Católica, e representados pelas novas comunidades, pelas todas as expressões carismáticas provenientes dessa única corrente de graça, Renovação Carismática, representado pelos grupos de oração, pelas congregações religiosas, pelas escolas de evangelização, provenientes da corrente de graça. Por isso, somos todos nós parte, com desejo de pertença, dessa corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Seja bem-vindo, novas comunidades, seja bem-vindo hoje, especialmente falando dessa carta destinada às novas comunidades. Então, vamos falar especialmente com nós, que somos novas comunidades, estamos dando passo para vir a ser essa nova comunidade suscitada pelo poder do Espírito Santo, na soberania do Espírito, em submissão aos sucessores de Pedro, ao magistério da Igreja, em submissão ao Pontifício Conselho para os Leigos e ao Santo Padre o Papa. Por isso que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária, chamas abrasadoras, a igreja pensando em você. Salve Maria Puríssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.